Não, tem sim, Analice. Não todo, não daquela forma, não é organizado daquela forma, né? E não são todas as matérias que tem. Mas vai ter prova? Não, jamais. Você já tem tanta dificuldade na vida, tanta prova, e eu vou dar mais uma prova. Mas eu pergunto. Não tem. Eu não posso pagar? Pode o quê? Avaliação? Pagar? Não, o professor não é, professor não é corrupto. É isso. Não. A maçã verde favorece. Entendeu? Aquela azedinha favorece, mas não é que também garante muita coisa não. Mas assim, nós vamos. Bom, aquelas lá acho que 520, viu? Ela é selecionada, um negócio assim fantástico. Que ela dura uma semana em casa. Cada dia é um quarto que eu como, o negócio é uma janta quase. Mas vamos lá, amados. Mas semana que vem estaremos encerrando. Sim, semana que vem a gente já encerra a matéria. A gente inclusive vai encurtar, né? Algumas matérias aí, senão a gente vai prolongar muito o curso, né? Alguns de vocês estão se formando talvez esse ano, não sei, quem está desde o comecinho, não me lembro, mas a gente vai falando isso aí para vocês, atualizando e tal. Mas semana que vem nós temos o encerramento dessa matéria e provavelmente nós vamos começar então daqui 14 dias aí a matéria apologética, tá bom? Não é a sequência exatamente que está aqui no livro não, apologética possivelmente a gente vai começar, mas a gente vai combinando e acertando isso aí. Vamos voltar na página, foi 51 que foi falado? É isso? Queda do homem. Ah, tá. Eu pensei que já estava um pouquinho mais para frente, mas tudo bem. Ficou algum ponto que vocês querem que eu esteja abordando? Porque aí senão nós vamos, na verdade, a 57, né? Eu falei 58, mas eu quero depois ir para 57. Mas sobre a condição do homem, sobre a necessidade do homem ser resgatado, sobre a situação do homem que é perdida, essa natureza pecaminosa que todos nós já nascemos com a tendência, ninguém precisa ensinar o que é errado, né? Isso é um fato, isso aí a gente vê desde as criancinhas. Tem alguma pergunta nesse sentido, algum ponto que ficou não tão claro? Um de cada vez, todo mundo junto assim, dá uma confusão? Nem com a pergunta. Vocês não leram as páginas assim, de repente se depararam com algum versículo que não compreendeu, alguma palavra que não entendeu, alguma dúvida que ficou, aquela anotação que você fez assim no rodapé, aquela observação, se chegar na aula vou perguntar para o professor? Não? Meu eterno Pai. Então vamos lá. Então eu vou partir para outro ponto, irmãos, tá? Vocês estão dizendo então que está tudo aí esclarecido a respeito da queda do homem, a condição do homem. Todo homem é pecador por natureza e é natural então que ele peque. Esse homem, ele tem a tendência e a vontade dele é justamente dirigida pela alma, né? O que seus olhos veem, o que seus ouvidos ouvem, o que as suas mãos apalpam, o que seu nariz cheira e o que a sua boca, o seu paladar experimenta. São essas coisas que movem então aí o desejo, né? São alimentados por essas coisas. Então a gente percebe que o homem natural é esse homem que não tem o Espírito Santo de Deus, é esse homem que ele faz as suas próprias vontades, e quando ele faz alguma coisa parecida com a vontade de Deus, é porque de alguma maneira ainda nele a gente vê a imagem e semelhança de Deus de uma maneira rabiscada, né? Mas está lá. Então o homem fez alguma coisa boa, é empréstimo de Deus, e a gente chama de graça comum, ou seja, todo o bem que a humanidade faz é porque a graça comum que foi estendida a toda a humanidade. Por que Deus estendeu a graça comum a todos? Porque se Deus não fizesse isso, o homem se corromperia de tal maneira e a sociedade humana seria tão inviável na convivência que ela se destruiria. Não precisava do diabo pôr a mão em nada. O ser humano, ele é autodestrutivo, ele é um kamikaze, né? Quem não sabe o que é o kamikaze é aquele piloto suicida, né? Ele, por natureza, ele é um suicida. Então ele vai se matando aos poucos, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é o quê? É a morte, né? Então a morte é um patrão que paga direitinho. A gente percebe isso quando a gente vê um justiceiro, né, professor? Ele, vamos colocar, ele recebe algum dinheirinho e mata pensando que está fazendo bem, acabando com algumas pessoas ruins da sociedade.
É até uma palavra, quer dizer, na cabeça está fazendo justiça, né? É um justiceiro. Na verdade é um mercenário, né? O justiceiro é um mercenário. Não é que ele está fazendo justiça, é que as outras pessoas que contratam ele pensam que estão fazendo justiça, mas na verdade é vingança, né? Mas não, eu estou falando, mas vamos colocar, as outras pessoas pagam, mas quem faz o trabalho sujo é ele. Sim, mas porque ele é mercenário. Porque ele, na verdade, ele ama o dinheiro. Ele faz por causa do dinheiro. Não é por conta de uma sede de justiça. Não, senão ele não precisaria nem receber nada. Então, na verdade, assim, aqui está envolvido um mercenário e um vingativo. Né? Então são esses dois pecados que aparecem aí nessa ocasião. Mas o que eu acho interessante é justamente essa condição humana. Então, o ser humano, a tendência dele é natural quando ele faz aquilo que é ruim, é natural. O estranho é quando a gente vê uma pessoa, por exemplo, a gente, vez por outra, uma pessoa muito simples, um gari, um faxineiro, uma pessoa muito humilde, né, no sentido economicamente falando, intelectualmente falando, ela acha lá um dinheiro que poderia mudar a sua vida, resolver a sua vida, ou pelo menos tranquilizar em muita coisa a sua vida, pega esse dinheiro e devolve. Eu não devolvo não. Isso depois a gente faz o acordo. A gente... Não, devolve Veja bem. Eu achei na negacia. Aí a gente acha, isso na verdade assim é matéria de jornal, né? É uma coisa assim que as pessoas se espantam. Isso na verdade deveria ser mais comum do que é. Só que aquilo que deveria ser mais comum é uma raridade hoje, porque as pessoas não são assim. É verdade. As pessoas não são assim. E pior ainda, quanto mais as pessoas têm, mais gananciosas elas são. Na verdade, as pessoas mais justas, mais honestas, mais sinceras, são as pessoas que têm mais dificuldade na vida, porque os valores que elas têm, né, são os valores que a gente chama de ética, de moral. Mas mesmo assim, ainda, essas pessoas, de alguma maneira, embora a cultura dela, a cultura não, a educação favorecer, os valores passados, né, dos pais para os filhos, embora favoreça para que elas tomem algumas decisões, mesmo assim a tendência dessas pessoas, porque a educação não resolve. O problema do Brasil não é educação, é pecado. Pecado. Não é falta de educação, não, é falta de conversão. Se nós tivéssemos um Brasil de pessoas convertidas, se nós tivéssemos uma igreja de pessoas convertidas, esse país estaria diferente. Porque nós temos 45 milhões de evangélicos no Brasil e o número vai subindo, e contando, né? 45 milhões e contando, de evangélicos no Brasil. Qual é o problema? É que eles são nominais. Nem todos esses, eles são de fato convertidos. Então há um censo aí que fizeram, né? Então, antes a gente tinha só o fenômeno no catolicismo, né? Católico praticante e católico não praticante. Hoje nós temos evangélico praticante e evangélico não praticante. Infelizmente, né? Sim. Eu vi ontem, acho que em Goiânia, a escola é militar. Sim. Normal, escola, você Sei. precisa colocar. Foi uma assim, tem acho que mais de 10 mil na fila para colocar o filho lá. Sim. Mas é uma escola maravilhosa, ele sai de lá eticado lá, limpinho, sem Isso. responder nada. Ética, moral são Isso, valores ética. pautados, né, pelo militarismo. Mesmo assim, irmã, mesmo assim, essas pessoas, elas não vão ter o problema do pecado resolvido em suas vidas. Não vão ter. Isso é um fato. Porque não é educação. A educação socialmente, eticamente e moralmente, ela melhora em muito, né? Mas o problema do ser humano não é só essa educação, não é só a instrução. O problema do ser humano é a natureza. E aí não é a educação que resolve, é a intervenção divina pelo Espírito Santo, né? O Evangelho alcançando porque é uma mudança, irmão, não é uma melhora, não é uma reforma, não é uma mudançazinha que se faz, não é uma questão comportamental, é uma questão de existência, de natureza. Então o Espírito Santo vai e muda a nossa natureza, né? Aliás, não é que ele muda a natureza, é que ele mata uma natureza. O interessante é isso, que Deus mata o pecado dentro do pecador e deixa o pecador vivo.
né? E aí a nova natureza, que a gente chama de regeneração, novo nascimento, vivificação, então é que dá condição a esse homem, que nós vamos falar daqui um pouco, vai dar condição desse homem fazer a vontade de Deus. Quando é que ele mata essa natureza? Quando é que ele mata? Quando o Espírito Santo vem habitar na sua vida, essa natureza morre, o velho homem morre, e o novo homem, ele surge. A questão que essa morte, ela não é uma morte uma vez por todas. Quando a gente fala assim que o velho homem morre, é porque agora nós temos condições. Pode fechar a porta da graça, né? Quem entrou, quem não entrou, vai passar na tribulação. Bom te ver, viu, nego, aqui, viu? Deus te abençoe, velho. Então o que acontece? Não é que é uma morte de uma vez por todas, é uma morte diária, Ângela. Sim, você falou assim que é o Espírito Santo que mata. Tá? Isso. Dentro da igreja não é todo mundo convertido. Não, porque não é garantia que todo mundo que participa de um movimento religioso, que teimosamente nós chamamos de igreja, quer dizer que aquelas pessoas, elas por estarem lá, automaticamente são convertidas. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E isso não é de hoje. Isso a gente percebe em Atos dos Apóstolos, logo no comecinho, no capítulo 5, por exemplo, capítulo 5 de Atos, já vem um casal lá, que se apresenta lá diante dos apóstolos, e não eram convertidos. Então, mas vamos colocar assim, eu posso falar que somos mais nós que temos que nos achegar e pedir que o Espírito Santo atue sobre o nosso caráter ruim? Bom, quem inicia é Deus, esse processo. Quem salva é Deus, quem vai ao encontro é Deus, quem resgata é Deus, quem reconcilia é Deus. Então Deus faz a trindade, melhor dizendo, né? É quem atua, é quem age antes de qualquer coisa. O ser humano, o homem natural, ele não tinha condição nenhuma de buscar a Deus, de entender as coisas de Deus, porque ele é natural. Ele é regido pela sua natureza. Ele só pode compreender aquilo que a sua capacidade natural pode compreender desta criação. Ele não pode conhecer as verdades espirituais, a não ser que Deus assim manifeste o seu Filho a essa pessoa. Então ninguém pode conhecer a Deus pela religião, ninguém pode conhecer a Deus pelos seus esforços. Não há mérito nenhum no homem nesse processo de salvação. A Bíblia vai dizer em 2 Coríntios capítulo 5, versículos de número 17 e 18, eu gostaria que vocês acompanhassem a leitura, 17 e 18, né? 17 é muito conhecido, o 18 nem sempre é lido na sequência, mas o 18, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Aí é diferente do crente carnal, que Paulo fala lá no centro. A gente vai falar daqui a pouco dele. Vamos entender primeiro essa condição do homem natural, né? Essa condição do homem pecador, a condição que o homem se encontra e quem é que inicia esse processo, quem faz todas as coisas. Hebreus, antes que a gente leia os 2 Coríntios, Hebreus, capítulo de número 12, vai dizer que Jesus é o autor e o consumador da fé, não é isso? Podemos dizer também que, igual aquele versículo, que Deus opera tanto querer como quanto efetuar, opera tudo em todos, tanto querer quanto efetuar. Então somos totalmente dependentes da ação do Espírito Santo, né? Se não fosse a ação da Trindade, todos nós estávamos perdidos. Ponto final. É simples assim. Se Deus não viesse ao nosso socorro, todos nós estávamos perdidos eternamente. Até mesmo diz assim, que o Espírito Santo nos convenceria do pecado, Da justiça e do juízo. Exato. Então, se Deus não enviasse seu Filho, olha só que coisa interessante. Se Jesus não tivesse morrido na cruz, se o Espírito Santo não tivesse vindo, se Jesus não tivesse morrido e ressuscitado, todos nós estaríamos perdidos. Não teríamos condição nenhuma. A nossa condição como ser humano, a Bíblia vai dizer inclusive que diante de Deus ninguém poderia se justificar por nada que tivesse feito, por obra nenhuma. As melhores produções de obras humanas, as melhores, pense assim numa Madre Teresa de Calcutá, pense assim num Tiradentes, pense assim numa pessoa, me lembrei de outras, mas Martin Luther King era um servo de Deus, né? Mas pense assim numa pessoa que fez coisas boas,
né? Realizou coisas boas para a humanidade. Betinho, sociólogo. A Dayana, né? A Lady Dayana. E isso também. Então, pessoas que são humanitárias. Nossa, Médicos Sem Fronteira. A gente podia pegar um monte de ONG aí que estão correndo o mundo, né? Fazendo bem às pessoas. Então, mas essas coisas, essas melhores produções, diante de Deus, a Bíblia vai dizer, são como trapos de imundícia. Lá em Isaías vai falar isso, né? Então, as melhores obras de justiça dos homens, diante de Deus, são como trapos de imundícia, né? É até interessante que essa palavra no original, lá no hebraico, no Isaías, quer dizer uma fralda suja. Uma fralda suja. Imagina a fraldinha de neném suja. De cocôzinho, né? Isso, é isso aí. Então, é trapo de imundícia. É esse pano sujo, né, de fezes. Isso diante das melhores obras. Eu estou falando das melhores. Oi? Isaías, vamos procurar aqui agora. Não lembro agora exatamente não, mas a gente acha aqui agora, é ao vivo mesmo, no Salvador. A gente acha aqui, depois a gente volta nos textos aí, tá bom? Deixa eu ver se eu lembro aqui. Isaías 59, será? Vamos ver aqui. Fugiu da mente, mas a gente acha, meu irmão. Em nome de Jesus. Tá, 64 e versículo de número 6. Isaías 64, 6. Tá? Mas todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia, e todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como um vento nos arrebatam. Então todos nós somos, todas as nossas obras de justiça diante de Deus, que é santo. A questão é que a gente está lidando com um Deus santo. A gente está lidando com um ser totalmente santo. Porque quando a gente vai falar sobre ídolos, quando a gente vai comparar a nossa religião com outras, quando a gente vai se comparar com outras pessoas, então há a possibilidade de nós termos méritos, sermos melhores e dignos de alguma coisa. Quando a nossa comparação é com isso que eu falei, né? Lembra do próprio Isaías no capítulo 5? O profeta justiceiro, o profeta que achava-se no direito de julgar todas as outras pessoas, trazendo sentença: ai de vós, bêbados, ai de vós, injustos, ai de vós. Então ele trouxe os ais lá, né? 5 parece, 5. Ai daquele, ai de vocês, julgando todo mundo. Quando ele teve a visão de Deus no trono, ele disse: ai de mim, que vou perecer, porque sou um homem de lábios impuros e habito num povo de impuros lábios. Então, quando ele via as outras pessoas, ele até tinha essa moral, essa autoridade, porque ele era, como profeta judeu, né, hebreu, um porta-voz de Deus, comparando com as outras pessoas, melhor. Agora, quando ele viu Deus, irmãos, a santidade de Deus, a glória de Deus, aí ele viu: ai de mim. Então, quando a gente compara nós com Deus, aí fica um negócio feio para o nosso lado. Aí a gente fala: não, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós temos a sensação, a convicção e a certeza que nós não merecemos, que somos indignos, que nós somos pecadores. Todos os servos de Deus que tiveram visões de Deus, viram a glória de Deus, eles tiveram a percepção clara de que eles não mereciam, eles não eram dignos, não estavam preparados para a tarefa que Deus estava chamando. Alguns desmaiavam, literalmente, ficavam enfermos, irmãos, doentes no corpo, por ter um pouco de contato com a santidade de Deus. Olha só, bem diferente de hoje, né? Bem diferente de hoje, né? Tem uns religiosos hoje que eles se sentem assim, superiores, né? Não, irmãos, quanto mais próximo de Deus, mais a convicção nós temos que somos pecadores. Paulo disse: eu sou o principal dos pecadores. O apóstolo Paulo, olha só, pega a vida desse homem, a vida piedosa, a vida de dedicação, a vida de engajamento na obra de Deus, a vida de desprendimento, e esse homem fala assim: eu sou o principal dos pecadores. Bem diferente do que a gente sente e pensa, não é? Que quando a gente fala: não, a gente é melhor do que fulano, ciclano, é assim, não é, irmão? Não precisa responder, não é? Pensei, sinceramente, de vez em quando a gente não se depara assim, comparando a nossa vida com meia dúzia aí de cristão que a gente conhece, fala: rapaz, esse cabra está ruim, eu estou melhor que ele. Mas lógico, você está se nivelando por baixo, está pegando pior, não é? Aí fica fácil, não fica? Ah, eu sou um crente assim que eu oro, porque
tem um lá que eu conheço, tem um monte que eu conheço que não tem vida de oração, não quer saber nada de Bíblia. Eu estou melhorzinho, eu estou no curso de teologia, tem gente que não quer nem ir na escola dominical, os crentes negligentes, ruim demais, mas a gente está se nivelando por baixo. A gente tem que comparar sempre com Deus, sempre com a pessoa de Jesus. Aí o negócio fica um pouco complicado, ou muito complicado. Então, assim, na verdade, o que nos falta é essa referência de santidade. E aí a gente acha que é melhor do que os outros. Aí a gente pensa, não, a nossa religião é melhor, porque a gente não mata galinha, a gente não oferece pipoca lá na encruzilhada, a gente não tem um negócio na parede lá, um santo, que a gente, né? A gente não é esses caras que estende o tapete, fica lá e aquela coisa toda, ia lá e tal. Então, essa comparação, irmão, é inútil, né? Então a gente está comparando o quê? Pecador com pecador. Então tem pecadores e tem pecadores. E tem pecadores piores do que pecadores, porque a nossa avaliação é moral e ética, mas não é existencial de pecado. Vocês entendem essa questão? Então, eticamente, talvez a gente possa ser melhor, talvez. Parece que os evangélicos do Brasil não têm feito a diferença na parte ética, não. Moral, às vezes, também. Qual é a nossa dificuldade de evangelizar uma pessoa que não fuma, não bebe, não trai a esposa, não é desonesta, é um bom cidadão, paga os seus impostos, é trabalhador? Qual é a nossa dificuldade? Vende tudo e vem a mim. Não, qual é a dificuldade de evangelizar essa pessoa? É que ela vai falar assim, bom, eu preciso então ir para a sua igreja, é isso. Eu preciso aceitar o seu Deus, é isso que você está falando. Eu preciso de salvação, é isso que você está falando? Porque eu conheço um monte, alguns parentes meus e alguns vizinhos, que são da tua igreja. Aí moralmente, irmão, esse cara pode ser bem melhor. Eu não duvido não. Vocês percebem? A nossa avaliação é moral, questão ética. Mas o problema do ser humano é pecado, é algo muito mais profundo que a gente está falando. Porque ele está falando de natureza, irmãos. O Evangelho, ele não é uma religião que vem para reformar, deixar bonitinho o cidadão, né? Porque o Antigo Testamento, o que fazia? Que condição tinha a lei do Antigo Testamento? O que acontece? Matou, morre, né? Então, matou, morre. Adulterou, apedrejado. Então, o leite derramou, vai lá e pune. É isso que fazia, né? Jesus veio dizendo o seguinte: olha, os antigos não disseram que quem matar também é réu de morte? Eu, porém, vos digo que quem no seu coração, olha, sentir ódio do seu irmão, já é passível do fogo do inferno. Os antigos disseram: quem adultera, quem cobiçar, quem adulterar também morre, né, apedrejado e tal. Eu, porém, vos digo que no seu coração desejar a mulher que não é sua, já adulterou, já está passivo do fogo do inferno. O que o Evangelho vem fazendo, irmão? Indo na raiz do negócio. A religião remedia, a religião trata só depois que o leite derramou. A religião tenta salvar uma pessoa que já está na beira do abismo, tenta, mas não consegue. Agora o Evangelho não, vai lá onde nascem as coisas, vai lá na raiz, no oculto, onde não é visto, onde não é percebido, onde ninguém enxerga, lá na natureza, irmão. Vai lá. É por isso que eu disse, o Evangelho vai lá e mata esse poder do pecado que domina o homem. O poder do pecado que domina, mas ainda as influências, Ângela, aí que está o problema. As influências ainda nós sofremos do pecado. Você entendeu? Então essa é a questão. O pecado já não me domina mais. Eu não sou mais regido por esse impulso pecaminoso que não consigo controlar. Paulo, no capítulo 7 de Romanos, ele tinha esse dilema, né, narrando a questão do tempo que ele era religioso, queria fazer a vontade de Deus. O cara era assim, um religioso mesmo, tinha ética, tinha moral, uma pessoa que queria cumprir tudo à risca lá, né? Judeu, fariseu, que era da seita mais rígida que tinha do judaísmo, circuncidado ao 8º dia. Então o cara era assim, fenomenal, como religioso, muito melhor do que nós, na piedade, na dedicação, na seriedade, no engajamento, muito melhor. Só que ele diz assim: olha, quando eu quero fazer o bem, há uma força maior, há uma natureza dentro de mim que me faz fazer o mal, desejar o mal. Então ele ficou desesperado. Ele disse: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Verso 24 do capítulo 7. No verso 25 ele dá o grado de vitória: graças a Deus pelo Senhor Jesus Cristo. Olha, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito.
Porque a lei da carne é inclinação para a morte. Então Paulo ele vai narrando essa vida de religioso e a vida na graça, no Evangelho, uma nova natureza. Então o que o homem precisa é de regeneração, é de salvação, é de libertação. Então esse velho homem, ele é morto no sentido que o pecado não me domina mais. Então nós somos salvos do poder do pecado, nós estamos sendo salvos da influência do pecado, e nós seremos para todo sempre salvos do poder do pecado, da presença do pecado, e da influência do pecado e da presença do pecado. Então nós fomos salvos do poder, ele não domina mais a gente, não é? O homem espiritual, ele subjuga esse homem carnal, essa velha natureza, todo dia. Essa que é a questão. Aqui está o X da questão. Todo dia nós precisamos desesperadamente dizer: Senhor, me ajuda, me socorre, não dou conta, nem um dia da minha vida eu dou conta de fazer a vontade de Deus. Eu, cristão, não dou conta. O problema dos evangélicos é que acham que já está tudo resolvido, né? Não precisa mais. Já dá conta, já venceu certos pecados e não precisa naquela área da graça de Deus. Ninguém fala, isso não é doido, mas vive dessa forma, pensa dessa forma muitas vezes, né? Então esse é o problema, de achar que a gente já está assim top, já sou pastor, já conheço a Bíblia, já sou usado por Deus e o negócio acontece mesmo, e já faz 20 anos que eu sirvo a Deus. Então essas coisas a gente vai colocando como sendo suficiente para nos manter salvos. Não é? É uma dependência diária de Deus, é uma graça que precisa me alcançar todos os dias. Quando Jesus disse em Lucas 9:23, Professor, você já, dentro do que você está falando, essa pessoa que se sente aqui, né? De repente ela cai. Sim, não é de repente, nunca Não, é de repente. Assim, né? Estou falando assim. Não, de repente a gente vê. Mas a pessoa desvia. Então. Né? É difícil, né? Você já conversou assim com pessoas que eram pastores? Alguns sim. Mas só uma coisa para a gente perceber, Ângela, porque eu quero tratar sempre daquilo que é profundo, a gente não vê, né? O que a gente vê? Quando a desgraça está feita, quando as coisas aparecem, aí a gente vê. Mas o X da questão é o seguinte: a pessoa não caiu de repente, ela vai caindo. Ela não se desviou, ela foi desviando. Não, tudo bem, mas eu falo assim, ela se sente tão, essas pessoas assim, eu não sei que força que prende essa. É difícil conversar com uma pessoa afastada, né? Verdade. Sabe o que é difícil conversar? Com uma pessoa que ela é afastada, mas a vida dela era de religioso, aquela vida onde ela se apoiava nos seus méritos. Nunca fiz isso, nunca fiz aquilo, eu não sou igual esse. Essas pessoas são dificílimas de resgatar, sabe por quê? Porque elas se apoiavam nos seus méritos. Então elas acham que para voltar teria que elas fazerem alguma coisa, não confiam na graça de Deus. Quando essas pessoas caem, a queda é feia, muito feia, porque não são pessoas que vivem pela graça de Deus, confiando na graça delas, confiam nelas, na capacidade delas obedecerem a Deus. Eu não confio em mim, André, não confio em mim. Não seria isso que você está passando nessa noite? Que a nossa visão não tem que ser assim, eu sou melhor que fulano, que Beltrano, mas a nossa visão como servo de Deus tem que ser olhando para Deus e falando: ai de mim. São duas palavras interessantes que eu acho que vale a pena a gente trabalhar nelas. Uma é compaixão e a outra é misericórdia. Compaixão e misericórdia. Não, compaixão não. Graça e misericórdia. São duas palavras que eu acho interessante. Porque as pessoas que vivem pela graça de Deus, elas entendem que tudo que elas fazem, tudo que elas conseguem realizar, é porque Deus as possibilita. E tudo que Deus abençoa essa pessoa não é por causa dela, é apesar dela. Então, primeiro, entender o que é graça. Tá certo? Graça de Deus. Eu vivo pela graça de Deus. Fui salvo pela graça de Deus. Tudo que realizo é pela graça de Deus. Ou seja, não sou eu, é a graça de Deus em mim. Isso faz toda a diferença. E a outra é misericórdia. Pessoas que não exercem misericórdia, pessoas que não são compreensivas, empáticas, gente que não estende a mão para o miserável, gente que não se põe no lugar do outro, que não é sensível, que não chora com as outras pessoas, que não sente as misérias das outras pessoas. Essas pessoas, quando elas caem, elas não receberão misericórdia também. A Bíblia diz isso.
O juízo de Deus será sem misericórdia para aqueles que não exerceram a misericórdia. Então, gente que entende que é miserável também e precisa abrir o seu coração para que as outras pessoas também possam caminhar com ela. É difícil a gente andar com gente que é essas pessoas muito certinha, muito religiosa. Nossa, gente chata, insuportável, te corrige toda hora, te olha de cima para baixo toda hora, te fulmina toda hora com um olhar de reprovação. Vocês não conhecem assim alguém? Conheço um monte. Não é, irmão? É difícil você lidar com essas pessoas que são assim religiosas e levam tudo na questão do mérito. Gente que não é igual o pai ou os pais que querem colocar cargas excessivas nos filhos, irmão. Meu Deus do céu, quem suporta um negócio desse? Né? O pai toda hora cobrando do filho, toda hora corrigindo o filho. Isso é chato demais. A minha esposa estava falando ontem, a gente estava conversando ontem, e não justificando nada, mas ela falou assim: lógico, a gente não vai admitir nunca que o nosso filho cabule aula, né? Jamais. Mas a nossa vida foi assim, e isso fazia parte da vida. Eu falei: não, mas a gente não pode aceitar o errado nunca. Mas a gente tem que lembrar que a nossa fase, aquilo era vida, aquilo era interessante, né? Então eu não estou falando de negociar com o pecado, eu não estou falando de ser conivente com o pecado. Eu estou dizendo, irmão, que é uma margem onde a gente precisa conviver, senão não tem jeito. Quem aguenta? Os xiitas ou os xaatos. Tem os xiitas, os muçulmanos, né? Nos evangelhos tem os xaatos. Quem aguenta? É o que diz o provérbio 32:6, não. Provérbio 32:7. Bem-aventurados são os flexíveis, porque nunca serão quebrados. Bem-aventurados os flexíveis, porque nunca serão quebrados. Irmão, não existe provérbio 32:7. É brincadeira. 32:7 não existe. Mas, irmão, bem podia estar lá no livro de provérbios que eu falei, não podia não? Vocês não acham? Vocês não acham interessante? De vez em quando eu faço essas brincadeiras assim, só é a pegadinha, tá? Pegadinha do professor. Mas não é bem-aventurado as pessoas que são maleáveis. Essas pessoas não vão ser quebradas. Existe, irmão, uma margem onde a gente precisa conviver, onde haja essa compaixão, essa misericórdia, senão ninguém aguenta. Já pensou ser repreendido toda vez pelo professor quando errar? Já pensou que o professor chato? O que ia acontecer com vocês? Calado, ninguém fala nada. O que eu falar é paulado de um lado, é eu falar e ser exposto. Vocês conhecem algum líder assim? Algum pregador assim? Algum pastor assim? Algum professor assim? Pior que sempre ele está certo. É ruim demais, não é? Como que convive com uma pessoa chata dessa? Então a questão é, a gente precisa saber que somos pecadores. Todos nós somos pecadores. E interessante que Deus usa pecadores para curar pecadores. Quando esses pecadores sarados também são instrumento de Deus para sarar outros. Mas quando são pessoas doentes, porque a religião adoece, a religião desensibiliza, a religião desumaniza, mas o Evangelho não. O Evangelho, a graça de Deus, faz com que a gente tenha compaixão, faz com que a gente se coloque no lugar do outro, nos nivela por baixo todo mundo. E aí, como Paulo disse, a gente fala da mesma forma: sou pecador, não tem nada demais em mim. Vocês estão aí, eu estou falando da ocasião de Atos lá, que Deus usou ele para curar foi um coxo, não foi? Coxo lá. Aí o Barnabé é o Júpiter e Paulo é o Mercúrio. Os deuses desceram até nós, trouxeram coisa para oferecer a eles, irmãos. Eles são deuses. Está certo que Paulo foi usado por Deus para curar o coxo, mas ele não era Mercúrio, né? Então, chamar de Mercúrio, Júpiter. Então, mas o que acontece? Endeusaram aqueles homens, endeusaram. Não, esses homens são santos homens de Deus. Conhece algum assim? Eu não vou falar de nome, né? Uma questão de ética eu não vou falar que era Davi Miranda, não vou falar que é de Macedo, não vou falar que é Samuel Ferreira, jamais. Questão de ética eu não vou citar esses nomes, porque as pessoas endeusam e dizem assim, são os santos homens de Deus. Mas os pastores em si mesmo, eles têm esse ego? Claro que tem, são homens pecadores cheios de ego. Eles são contaminados pelo Não vírus só eles, luciferiano da a gente soberba, está irmão. falando assim porque são famosos. Não mas ouviu eu o que falo disse. assim, Você não ouviu o que disse? Não. Não vou
viu? E eu ouvi o que a senhora disse. Mas é verdade, eles são essas pessoas soberbas mesmo. Eles se colocam acima das outras pessoas mesmo. Mas por quê, irmão? Porque são pessoas que deixaram o vírus de Lúcifer entrar no coração deles, achando que são melhores que os outros. Isso, foi isso que eu disse, senhor. Então, olha só que coisa interessante. Essas pessoas se corrompem. São pessoas que se colocam acima das outras, não sabem que foram constituídas por Deus, não porque tinham nelas mérito, é porque a graça de Deus, de uma forma inexplicável, as colocou em funções no corpo de Cristo, para que ajudasse outras pessoas, e elas não entenderam. Então, é Lúcifer. Por que Deus colocou Lúcifer? Não tenho a mínima ideia. Eu não tenho a mínima ideia. Por que Deus colocou Lúcifer, né? O querubim lá, o Satanás, que virou Satanás depois, colocou ele lá naquela função privilegiada, né? E ter um poder delegado por Deus sobre outros anjos, não sei. Agora, ele não entendeu o porquê que Deus o colocou lá, e ele achou que nele tinha mérito, e ele achou que ele era melhor do que os outros. Aliás, ele achou que era melhor do que Deus. E quem são esses homens? São pessoas que são e pensam que são melhores do que Deus, que foram constituídos sobre o povo de Deus para servi-los e não para ser servido. Então a gente vê a condição do homem sujeito à corrupção. Se nós, tem coisas que a gente não sabe lidar, com todo ser humano, nós não sabemos lidar, e principalmente homem, com sexo, nós não sabemos lidar com dinheiro, e nós não sabemos lidar com poder, nem com fama. Poder e fama está mais ou menos ligado. Aliás, tudo isso está ligado, é uma coisa ligada na outra, né? Quando o Davi, ele pecou lá, falando de sexo, porque ele fala, não tem nada a ver com a coisa que eu tenho. Quando o Davi pecou lá com a Batseba e tal, aí o profeta Natan, em nenhum momento ele falou de mulher, não tocou no assunto de mulher. A questão do Natan falou a respeito de poder. Por que o Davi foi lá e teve relação com a mulher? Porque ele achou no direito e tinha poder sobre a mulher. É rei, tem o poder. Então o Natan não falou nenhuma vez de mulher, não colocou mulher na conversa, mas ele falou de relação de poder ao Davi. Tinha um muito poderoso na cidade, muito rico, e outro muito pobrezinho. Esse aqui tinha muitas ovelhas, muitos animais, esse aqui só tinha um. Aí veio um outro viajante, ele hospedou. Ao invés de ele servir esse viajante com um dos seus animais lá, foi lá, mandou pegar na casa do outro a cordeirinha, a única cordeirinha, cresceu com um rapaz, dormia na cama essa cordeirinha. Aí o homem rico mandou, foi lá, pegou a última. Digno de morte é esse homem. Mas tu, Davi, és tu, a relação é de poder. Deus te deu poder e você está usando esse poder para se favorecer. Então o poder que nós recebemos, né, se é para nós nos servir e não servir, não serve. Essa é a verdade, pura e nua e crua. Pura não impura, né? Verdade impura, não é pura. Então a gente percebe aqui essa questão de poder. Nós não sabemos lidar com o poder, nós não sabemos lidar com a fama. Isso tudo tem que ser subjugado à cruz, irmãos. Tudo tem que ser colocado a serviço do reino de Deus. Então essas pessoas, esses líderes famosos, são poucos os que entendem isso, né? Porque a maioria se soberbece mesmo, né? Faz igual o Lúcifer. Isso. E mesmo Deus sabendo que eles iam se corromper. Sim. O povo tem parcela de culpa nisso. O povo tem parcela de culpa nisso. Né? Quem deve saber lidar, irmãos, com as palavras lisonjas é o líder. Porque o povo está aí desavisado e aí quer colocar você no lugar que você não está. E a gente vê, André, que tem poder, né? E outros que não tem poder nenhum, quando Deus dá, que os que eu conheci, realmente, como você está falando, os homens não se dão para lidar com isso. Porque os homens que eu conheci, os pobres, que Deus do nada levantou, a primeira coisa que fizeram se envolver com mulher. Também. Vai largar a mulher que tem, pegar o isso. Mas isso tudo está ligado nisso que eu falei, né? A questão de poder, a questão de dinheiro, a questão de fama. Então o ser humano, a gente está falando de ser humano aqui, a gente está colocando que a pior espécie de ser humano é o religioso, é a pior que existe. O religioso assim é irrecuperável. O religioso, ele é uma pessoa que é difícil de Deus tratar com o religioso.
pendengas, as zarengas, as faíscas. A dificuldade maior de Jesus, irmãos, foi justamente os fariseus, os saduceus, os sacerdotes, os levitas, os príncipes, os líderes religiosos. Jesus não teve problema com prostituta, com ladrão, com gente ruim da sociedade, não teve problema. O problema maior que nós vemos no ministério de Jesus são essas pessoas, os religiosos. Nossa, hoje é gente ruim, que coisa terrível, não é? Essa pessoa que ela acha que de alguma maneira merece alguma coisa, e aí se ela acha que merece alguma coisa, ela vai usar as pessoas, ela vai tripudiar as pessoas, ela vai manipular as pessoas, ela vai achar que tem direito sobre as pessoas. São os donos das almas. Alguns pastores acham que são donos das almas. Sair da igreja amaldiçoa, não vai com a minha bênção, não é? Decide sobre a vida das pessoas que elas devem ou não devem fazer. Esses homens, eles administrativamente têm dificuldade, inclusive, de lidar com disciplinas, porque eles veem ali a questão de pune ou não pune. Não é tratar e não tratar, é punir e não punir. Então a gente percebe que essas pessoas estão mostrando, na verdade, a sua natureza, e é uma natureza que é dominada pelo pecado, embora tenha toda essa capinha de religioso, de homem de Deus, de mulher de Deus, de pregador, de ovelha. Então os desavisados, que são a maioria, aqueles que não têm critério bíblico, que não têm discernimento espiritual, que não conhecem Deus, não conhecem a sua palavra, aí são levados assim como manada, não é? E são muitos, irmão, são muitos, não são poucos não, infelizmente, né? E a gente às vezes não fala que é para não ainda piorar a vida do irmão, né? Quando fala assim, fulano, o santo homem de Deus, nossa, eu estava ouvindo no YouTube uma pregação do ciclano, que coisa boa. Eu olhando assim, meu Deus, tem misericórdia. Você falando sobre isso, sei lá, tem determinados pregadores que quando a gente chama para pregar, eles falam assim, eu vou pedir para o meu pastor. Fico imaginando uma igreja de 10 mil membros e o pastor dando conta de 10 mil pessoas. Eles dá. pedindo permissão, se pode ou não pode. É complicado. Não, aí tem outra estrutura, Ângela, outra estrutura que as igrejas estão se organizando, essas igrejas grandes, elas estão se organizando na questão de pequenos grupos. Embora tenha lá 3, 4, 5 mil membros na igreja, mas aí tem grupos onde eles se pastoreiam e tem líderes. Na verdade, o pastor não é pastor, ele é um pastor administrativo, porque não tem como uma pessoa... O que é pastorear? É dividir a vida, compartilhar a vida em todos os momentos dela, inclusive funeral, nascimento de filho, apresentação de criança, 15 anos da festa, não sei, da menina. Tem que pedir para o pastor toda vez que você for chamado para pregar, porque segundo eles tem que ir debaixo da bênção? Não é assim, Ângela, olha, existe um mínimo de organização, eu sou a favor de um mínimo de organização, né? Se eu sou um obreiro, eu acho que eu tenho um líder, todos nós precisamos, isso é proteção. Se for obreiro, e se não for obreiro? Tem que avisar alguém, é bom, para não ficar saindo pregando por aí, sem, por exemplo, os núcleos que eu abri, todos eles foram informados ao meu pastor. Agora se ele fala não, aí é outra história. Mas por que não? Qual o problema? Se ele me convencer, eu não faço, né? Essa é a questão, não é só mandar. Quando a gente tem um pastor que é pastor de fato, ele vai nos orientar, ele vai nos ensinar como se deve portar. Assim, é que tem ocasiões e ocasiões, eu não queria entrar porque é um negócio muito complicado. Agora uma coisa é certa, é preciso a gente ter uma liderança. Eu preciso ter um pastor, André. Todos nós precisamos ter um líder. Se eu não sou obreiro, se eu não sou um líder, eu sou liderado. Isso é um fato. Então é bom e é saudável, Angela. É saudável. Não, tudo bem, mas eu sei que tem coisa que também vão colocar eles aproveitam e vão para o extremo também. Claro, tipo assim, não, você pode sair todo dia menos domingo. Você falou sobre uma idolatria que o catolicismo tem, isso, mas o crente também virou um pouquinho de idólatra. Sim, não, é assim, Angela. Tem um monte de situação que aí eu vou para eu tratar, eu ia ter que falar de um monte de coisa, que ia surgir um monte. Mas sim. Tem pessoas que abusam, desse poder. O problema é o extremo, exato. O problema é o extremo. Agora, quando um líder, um pastor ou um líder, qualquer líder na igreja, não é só pastor, tem um monte de líder na igreja, né? Quando esse líder, ele apenas proíbe, quando ele apenas dá ordem, quando ele apenas
vai lá e poda uma pessoa só porque não quer, só porque quer mostrar poder, ou só por um capricho, que não visa o crescimento dessa pessoa, a proteção dessa pessoa, aí é complicado. Aí isso não é liderança bíblica. A gente tira, professor, que tem pastores que para eles isso aqui não significa nada. Exato, claro. E nós estamos falando de homens que pregam Jesus, propagam o Evangelho, certo? Para eles, o que nós estamos fazendo hoje aqui não significa nada, Angela, não serve de nada. as atitudes das pessoas mostram a sua maturidade, a sua natureza. Isso é um fato, não é, irmão? Então é um fato. O que acontece? Existe um preconceito com um monte de coisa. Então o que nós temos hoje? O que a igreja brasileira revela? O pecado dos crentes, na divisão de tantas denominações que tem, né? De irmãos que deveriam ter comunhão, mas eles têm uma chamada idolatria da tradição, da nomenclatura da sua igreja, que é um negócio absurdo. Então eu sou batista, eu me relaciono com a assembleia, eu sou assembleano, eu me relaciono com o presbiteriano, eu sou presbiteriano, não tenho comunhão com o metodista, e por aí vai. Então assim, na verdade é uma idolatria da tradição religiosa. Então a sua tradição religiosa, ela está acima de tudo. Isso também é uma religião, né? Também, e revela o nosso pecado de imaturidade, de menosprezar, um monte de coisa está envolvida aqui, egoísmo. Nossa, a lista de pecado ia ser grande, envolvendo todo esse comportamento que nós muitas vezes temos. Nós, não estou falando de líderes apenas, nós às vezes temos com outros irmãos preconceitos, porque nós não conhecemos a fundo, a gente não sabe nem o que está sendo envolvido ali naquela questão, né? Então assim, não só são pastores, se fosse estava ótimo, quer dizer, estava ruim, mas estava menos mal. Mas somos nós também, muitas vezes, que temos esse preconceito, que agimos assim, que sentimos assim. Agora é preciso, irmão, consertar um monte de coisa. O que eu estou tentando trazer é que nós revelamos o nosso pecado pelo nosso comportamento, pela nossa fala, pela nossa conduta, todos nós. Eu mesmo, por exemplo, a gente vai tratar na próxima matéria sobre apologética. Eu tenho que ter muito cuidado, porque eu vou falar do erro de um monte de coisa. Mas e eu? Quem é que está falando do meu erro? Quem é que está me advertindo? Quem é que está falando para mim, André, você não é tão bom assim não. André, o que você está ensinando tem algumas coisas aí que precisam ser corrigida, melhorada, aprofundada. Quem é que faz isso? Percebe o cuidado que nós temos que ter, irmão? Na verdade, a gente sempre tem essa tendência, vez por outra, eu estou falando isso na sala de aula, sempre essa tendência de enxergar o que está por aí, e a gente enxerga mesmo, e está por aí, graças a Deus a gente está enxergando, mas no final de tudo a gente tem que ter cuidado para não repetir esses erros de alguma maneira. Um pecado não justifica o outro. O Antônio falou dessa questão, fulano estava lá, era sincerozinho, abençoado, porque assim, eu já vi acontecer, não foi uma vez só, de irmão na igreja criticar e falar, com razão, era justo, ele estava falando que estava errado. Aí o que ele fez? Saiu dali para fazer o que? A sua igreja. Aí o que ele fez? Repetiu os mesmos erros. Já vi isso acontecer várias vezes. Quase sempre. Não é? Vocês percebem como é a nossa natureza? Como a gente tem que ter muito cuidado com ele? O pessoal da igreja fez o quê? Fez a mesma coisa que ele reprovava. Ele cometeu os mesmos pecados. Tá, o líder é assim, assado, essa igreja é assim, assado, o pastor é assim, assado. Tá bom, ele foi lá, abriu a sua igreja, fez a mesma coisa, se comportou da mesma maneira. Ele revelou quem ele era de fato. Aquilo que ele reprovava, ele repetiu. Paulo vai dizer em Romanos que bem-aventurado é o varão, que não é reprovado. Como que é o texto lá, meu Deus do céu? Esqueci agora. Oh, meu Deus. Vamos ler o texto? Romanos. Bem-aventurado varão que não é reprovado naquilo que se condena. Alguma coisa assim, né? Mas é nesse... Não sei não, eu vou procurar aqui agora. Capítulo 14. 14, verso 22. 14 e 22 de Romanos. Tens tu fé? Tem-na em ti mesmo, diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. A gente tem que ter muito cuidado. Muito cuidado. Porque assim, muitas vezes nós não estamos na condição de líder. E de liderado a gente é mais castigado, né? De liderado a gente sofre mais o pecado do religioso.
Mas e quando chegar a nossa vez? E se chegar a nossa vez? Porque é pecado o tirano, mas é pecado o rebelde. É pecado quem manda, mas é pecado quem desobedece. A não ser que seja a santa desobediência, que eu tenho que falar para vocês. A santa desobediência. Mas como que eu vou ficar sob a liderança de uma pessoa que eu considero que não é um homem de Deus ou uma mulher de Deus? Uma coisa que eu tenho percebido muito, que nós temos nossas reclamações e são justas, eu estou falando que não é. Mas amado, sinceramente, eu não estou incentivando você a sair da sua igreja e toda vez que tiver um problema sair da igreja, porque aí, pelo amor de Deus, a gente não vai parar nenhuma, né? Nenhuma. Mas assim, poxa, se o meu líder não é um exemplo para mim, um estímulo para mim, uma pessoa que me estimula, uma pessoa que não é um exemplo para ser seguido, meu Deus, como que vai ser a minha vida? Ou de murmuração, ou de insatisfação, ou vai ser ruim, vai ser muito ruim, porque é a relação que nós temos nas igrejas, irmãos. E o pastor, para mim, deve ser um amigo, deve ser um irmão mais maduro, uma pessoa usada por Deus para me ajudar, para me orientar, para me amadurecer. Não é isso que a Bíblia diz? Que os obreiros foram constituídos na igreja para aperfeiçoar os santos para a obra do ministério? Se não está sendo assim, como que é essa relação? Como que está sendo a minha vida? Quem é essa pessoa que foi constituída por Deus sobre minha vida? Está me prejudicando? Aí a gente precisa ver as duas partes, os dois lados da moeda, né? A gente sempre bate forte na questão dos religiosos e tal, mas de nós também. Então a gente precisa tomar muito cuidado. A gente está falando de natureza humana. Natureza humana. Eu, em algum tempo, nossa irmão, eu brigava demais com os meus líderes. Eu dei trabalho para pastor, hein? Eu dei trabalho para líderes de jovens quando eu era jovenzinho na igreja. Dei trabalho, discordava de um monte de coisa. Algumas coisas, até hoje eu continuo firme ali. Mas outras eu falei, nossa, como eu era imaturo. Como muita coisa eu, impulsivo, não sabia lidar. Nossa, briguei com um pastor, briguei com líder, briguei com muita gente, achando que estava fazendo certo. A sinceridade era grande no coração, a honestidade era grande no coração, e Deus honrava talvez isso em minha vida, a honestidade, o zelo, mas era um zelo sem entendimento, como Paulo disse que os judeus tinham. Era um sincero, mas sinceramente enganado, Era uma pessoa honesta, mas era imatura. Então assim, eu vejo os dois lados da moeda, e eu principalmente, que aponto muito o pecado dos outros, que critico muito os outros, que falo de muita doutrina errada, eu preciso ter cuidado comigo, e muito. Então assim, é uma via de mão dupla, Precisa ter muito cuidado, muito cuidado. É a natureza humana, a gente está falando de nós. Então quem são eles corruptos? Potencialmente somos nós. Talvez a gente não chegou lá, Deus queira que a gente não chegue lá, nesse estado, mas a gente precisa tomar cuidado com todos nós. Eu acho que esse tipo de pessoas, eles precisam se preocupar mais com ele do que com o diabo, A verdade é essa, Porque a gente acha que o senhor preocupa tanto com o diabo, esquece de se preocupar com ele mesmo, consigo mesmo. Não, o diabo muitas vezes, Antônio, não está nem na conversa. Está na conversa, porque o religioso percebe isso, O diabo, às vezes, irmão, ele está de fora só olhando a gente se matar. Ele nem precisa ter o trabalho que ele mas ele faz pela. Muitas vezes a gente não desconsidera que há ações demoníacas, influências do diabo, a gente não desconsidera isso. Mas a gente está tratando aqui de natureza humana. Somos nós mesmos. Nós somos suficientes e capazes para ir sozinho para o inferno, sem empurrão do diabo. Ele vai empurrando, eu sei. Mas sem empurrão dele a gente vai. Isso é a nossa natureza. A gente faz parte dessa corrupção cósmica, tá certo? A nossa velha natureza já está indo a passos largos para o inferno. Se o Evangelho não interfere, se o Evangelho não barra isso e faz com que a gente mude a direção e se converta e vá para outro lado, a gente vai naturalmente. E esse é um processo diário. Eu dei aqui um monte de versículos para vocês, um monte, no 2 ou 3, e não li. Mas a gente, depois dos comerciais, nós vamos voltar com eles. Porque já está na hora dos comerciais. Já, na hora dos comerciais. Vamos lá?